Olá, pessoal. Hoje mais um episódio do nosso podcast Papo com a Jo. E hoje temos a grande alegria de receber o nosso amigo Matheus Henrique, que é um jovem advogado, mestre já em direito, também militante do Partido dos Trabalhadores, foi militante do movimento estudantil e agora segue a sua militância em coletivos antirracistas, como os coletivos Kizomba e Enegrecer. Então, Matheus, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse a sua história. Bom, primeiro eu queria agradecer, Jo, agradecer pelo convite, de poder estar aqui conversando um pouco com você. Então, meu nome é Matheus Henrique, para quem não me conhece. Eu sou nascido e criado aqui em Curitiba, nascido e criado no Capão Raso, na região sul da nossa cidade. Sou fruto da escola pública, falo muito isso com muito orgulho. Estudei meu ensino fundamental na escola Papa João 23, que é uma escola ali da região do Portão. Depois fiz meu ensino médio no antigo Cefet, Universidade Tecnológica Federal aqui do Paraná, no curso técnico de mecânica. Tive a alegria de poder ser aprovado na Faculdade de Direito da Federal do Paraná. E ali eu pude ter uma série de experiências no centro acadêmico, no Diretório Central de Estudantes da UFPR. Na sequência, como você comentou, eu fui aprovado no mestrado na Universidade de Brasília, que é uma das universidades muito conceituadas na nossa área. E também como advogado tive a oportunidade de construir várias comissões importantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui no Paraná, a Comissão de Advogados Negros, a Comissão da Verdade e da Escravidão Negra do nosso estado, e na OAB Nacional também participar da Comissão de Assuntos Estudantis. Então tem essa trajetória e agora, com muita alegria também, poder estar à disposição do nosso partido para construir essa pré-candidatura a vereador em Curitiba, nessa tentativa da gente conseguir ampliar cada vez mais as possibilidades, as perspectivas, os projetos novos para a nossa cidade. Bacana, Matheus. Tem uma trajetória, né, bem interessante, apesar da juventude, né? E isso demonstra, né, o teu empenho como profissional e como militante. Então, tocando um pouquinho na questão, na pauta da juventude mesmo. A gente sabe que um dos aspectos que nos preocupa muito é o direito à cidade, Sim. de usufruir da cidade, de ter acesso às políticas públicas. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho o direito à cidade da juventude e tocar um pouquinho nos assuntos, né? Violência policial, você como um jovem negro, e os espaços de lazer que, no nosso entendimento, deveriam ser voltados para a juventude periférica também. Acho que esse é um tema bem importante, Jo, que a gente tem, não só para a juventude. Acho que entender o direito à cidade é entender que a nossa cidade não é só uma passagem, né? Tem muita gente que entende a cidade como isso, um processo que a gente passa pelo trânsito, passa pela escola, passa pelo trabalho, mas na verdade a gente está vivendo em todos esses lugares. Então nós vamos entender a cidade como esse espaço de vivência propriamente dito. Então quando a gente faz o recorte da juventude, é importante que a gente entenda como essa juventude vive a cidade. Quando a gente faz olha na perspectiva, por exemplo, dos jovens como eu, que são jovens que não nasceram, não viveram, não vivem no centro da cidade, a gente tem uma série de dificuldades. Então hoje o jovem que quer viver a nossa cidade encontra dificuldade de sair da sua casa para encontrar um espaço de lazer, um espaço cultural, por exemplo. As grandes estruturas culturais da nossa cidade, os grandes auditórios, os grandes teatros, estão ainda no centro da cidade. Exatamente. Então é um jovem que tem que sair da sua casa na periferia, pagar uma passagem cara para acessar um espaço desse tipo, com estrutura, que na maior parte das vezes vai ter um ingresso caro também. Então tem uma série de dificuldades. E aí esse jovem, quando ele opta, por exemplo, por ter um lazer, uma vivência que é na rua, que é numa praça, que é em locais quando a gente tem aqui no centro, inclusive, como é o caso do Largo da Ordem, da Rua Trajano Reis, o que a gente vê é a violência policial. Então esse jovem não consegue ter acesso aos locais privados, aos grandes auditórios, e quando ele vai para a rua, ele é recebido com a violência policial do Estado, da Prefeitura de Curitiba, do governo do Paraná. E é importante lembrar que é uma opção dessas gestões, né? É uma opção da gestão Greca, é uma opção da gestão Ratinho, de excluir a juventude desse espaço de lazer.
Então hoje a gente começa a identificar, por exemplo, para citar um recorte, quando o jovem vai utilizar vários bares na região central de Curitiba, a gente começa a ver que há uma opção administrativa da gestão municipal de fechar cada um desses bares, de fechar cada um desses espaços de lazer. Então o jovem passa a ter o seu direito à cidade reduzido cada vez mais, não tendo acesso a esses locais, não tendo acesso a essa diversidade que a gente tem de uma cidade que deveria ser nossa, que deveria ser um espaço de vivência, e cada vez mais a gente vê minado. Então essa perspectiva que a gente traz também, essa preocupação de aonde nós vamos permitir que a nossa juventude acesse a cidade, acesse os bens culturais, os espaços de lazer, os espaços de diversão, os espaços de ensino. Cada vez mais a gente vê esse horizonte sendo fechado, né? E isso é uma grande preocupação. Bem importante, né? As questões que você colocou. Você já abordou a questão da cultura também, né? E eu queria que você colocasse um pouco como você observa, né, o orçamento, ou seja, o dinheiro público destinado para essa área, para a área da cultura, que eu sei que é um tema que você também gosta de debater. Acho que a cultura ela está dentro desse espectro do direito à cidade, né? A gente pode falar de transporte público, pode falar de lazer, pode falar de meio ambiente, como a prefeitura se preocupa ou não se preocupa com a discussão do meio ambiente, e também com a área da cultura, né? E essa é uma área que nós temos uma atenção muito especial, porque é justamente a partir da cultura, no meu entendimento, que a gente pode transformar a nossa sociedade, que a gente pode dar nova perspectiva para a nossa juventude, que a gente pode fazer com que as pessoas sonhem novas coisas, sonhem coisas diferentes. Então, quando a gente olha para Curitiba, por exemplo, é um dos menores orçamentos que nós temos destinado pela prefeitura à área da cultura. Então é evidente que você não vai conseguir dar vazão às necessidades culturais da nossa cidade se você não dá dinheiro para essa área. Quando a gente começa a identificar, por exemplo, os grandes editais que a prefeitura destina para a área cultural, também isso mina o pequeno produtor cultural, muitas vezes até o médio produtor cultural, não consegue reunir toda a documentação que a prefeitura exige, e ainda é um edital e uma perspectiva de cultura daquilo que a gestão municipal impõe para o produtor cultural e não daquilo que a cidade precisa. A gente teve uma experiência muito bacana no final de 2021, eu e mais alguns colegas, a gente organizou um concerto popular. Então a gente levou uma série de moradores de ocupações de Curitiba para participar de um concerto no Teatro Positivo. Então, para muitas famílias, muitos pais, mães, crianças que participaram, foi uma quebra de paradigma. Para muitas pessoas que nunca tinham conseguido ter acesso àquele grande auditório, um auditório bonito, de repente poder acessar. Então, esse tipo de cultura que a nossa cidade deveria se preocupar, que a prefeitura municipal deveria se preocupar, e a gente vê que não se preocupa. Não destina orçamento, não abre as portas dos grandes teatros, não leva essas estruturas para o bairro, para que a gente consiga ali no local próximo à vida das pessoas, discutir cultura, fazer cultura, abrir espaços de cultura. Então essa é uma grande preocupação que a gente tem também. Muito importante, né? Às vezes lazer e cultura para uma parte da população e mesmo dos gestores públicos parece uma coisa irrelevante, né? Mas são direitos também. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta enquanto servidora, né? Todo mundo sabe, eu sou servidora pública desde 1985, professora da Rede Municipal de Ensino também. E nós tivemos um período muito complicado na gestão Greca, que foi, a partir de 2017, o congelamento das carreiras e o que nós entendemos que foram decisões políticas em relação à aplicação do orçamento no município de Curitiba. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho qual é a importância, né, do funcionalismo público para efetivar as políticas públicas, né, para que esses direitos, de fato, né, que são políticas públicas efetivas e qualidade, cheguem, né, a quem mais precisa. Eu acho que quando a gente olha para o contexto do funcionalismo aqui em Curitiba, acho que a gente tem algumas camadas que são importantes a gente tratar. A primeira delas é essa que você comentou, Jô, da importância do funcionalismo público.
Porque a gente tem uma construção que vem de algum tempo, numa tentativa de encarar o servidor público como um grande câncer do país, né? Como se o funcionalismo público fosse o grande problema, como se o funcionalismo público acabasse tirando do país a possibilidade de investimento, acabasse cerceando o orçamento. Quando é justamente o contrário, né? É o servidor público que permite que a população tenha o atendimento do Estado, né? Então quando você liga no 156, é o servidor público que vai atender, é o servidor público que vai dar encaminhamento à solicitação. Se é uma solicitação de alguma obra, por exemplo, é o servidor público que vai abrir uma licitação, que vai fiscalizar a licitação, que vai saber se a empresa que está prestando o serviço está prestando um bom serviço ou um mau serviço. Então o servidor público ele é fundamental. Se a gente faz um recorte do que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é uma tragédia climática, a gente tem duas pessoas que estão sendo fundamentais para ajudar as famílias. Primeiro, os servidores públicos e aquelas pessoas como eu que podem chegar lá e ajudar naquilo que nós conseguimos. Mas é o servidor público que coordena esse espaço. Então o que seria, né, esse momento do Rio Grande do Sul está passando se não fossem os bombeiros, os policiais militares, os militares do exército, os médicos, os assistentes sociais, que é quem está na linha de frente coordenando esse processo. E quando a gente faz esse recorte e olha para Curitiba, a gente vive uma situação drástica, né? Porque aí para quem eventualmente nos assiste e não consegue entender esse contexto, imagina uma empresa privada mesmo, né? Que eu entro hoje e o meu patrão me diz que eu entro ganhando o menor salário da empresa e que nos próximos 10 anos eu não vou conseguir crescer na empresa, eu não vou conseguir ter um aumento significativo de salário. Então, que perspectiva eu tenho nessa empresa, né? A primeira coisa que eu vou fazer no dia seguinte da contratação é começar a procurar um emprego diferente, que me dê novas perspectivas, né? E a Prefeitura de Curitiba faz exatamente isso. Obriga o funcionário público, o servidor e a servidora do município, a, no dia seguinte que passa no concurso, procurar um novo emprego, né? Curitiba virou um espaço de passagem no funcionalismo público, porque você não tem crescimento, foram décadas, foram anos sem crescimento, né? Se você pega o período, quem entrou com estágio probatório no final de 2012, 13, 2014, muitas dessas pessoas, desses servidores, não conseguiram crescer na carreira ainda, né? Estão com o valor inicial da carreira, né? Sim, a atual gestão greca havia prometido de ter um crescimento no começo de 2022, isso ainda não aconteceu. Então tem uma série de dificuldades. E é uma opção política da gestão. Porque quando a gente olha o orçamento público na cidade de Curitiba, ainda existe espaço para que a gente possa tratar a carreira do funcionalismo com responsabilidade dentro daquilo que a lei de responsabilidade fiscal permite que o município faça. E ainda assim a prefeitura, por uma opção política e uma opção cruel do prefeito Rafael Greca, não faz. E a gente precisa estar atento a isso. Porque quando a gente começa a verificar, por exemplo, no caso, se a gente pegar o exemplo da educação, por exemplo, hoje um pai e uma mãe que tem um filho dentro da escola, tem um cenário em que muito provavelmente, dentro de um ano, o filho vai ter 2, 3, 4 professoras. Porque a professora não quer ficar. Por que ela vai ficar no quadro do município se ela sabe que não tem crescimento, que não tem aumento salarial? Então, como é que você consegue acompanhar a criança do início ao final do seu ano letivo? A professora sai. Então você tem uma série de desafios, de obstáculos que nós passamos a ver a partir de uma opção política da gestão municipal de não valorizar os seus funcionários, de não valorizar o funcionalismo público, que afeta toda a sociedade, né? Eu costumo comentar, a gente vive funcionalismo público toda hora. Se a gente sai na rua, é algum funcionário público que optou em abrir um edital de licitação para fazer a calçada, para fazer a rua. Se eu pego um ônibus, eu tenho um funcionário público cobrando a passagem do ônibus, muitas vezes dirigindo o ônibus. Então a gente vive o funcionalismo público. E se na ponta o servidor não é valorizado, nada acontece bem na cidade, né? Exatamente. Você já tocou um pouco nesse tema, que é a precarização, mas a precarização mais dirigida à questão de carreira salarial. Mas nós sabemos também da precarização dos espaços, dos equipamentos da prefeitura e também, em consequência disso, as condições de trabalho. O que você acha que seria importante nós enfatizarmos nesse tema? Eu acho que são vários aspectos da precarização que a gente pode destacar, infelizmente, no caso de Curitiba, né? Para dar um enfoque nos servidores, acho que alguns itens que a gente precisa destacar. Primeiro,
Isso é um levantamento até essa semana que foi feito pelo Sindicato do Magistério, da superlotação das salas de aula hoje em Curitiba. Curitiba é a quinta capital brasileira com maior superlotação das salas de aula. Então, se a gente pega a média do Brasil, são 19 alunos por sala de aula no ensino fundamental. Nas capitais, esse número é de 25. Em Curitiba, se a gente pega os anos finais do ensino fundamental, esse número está em 35 alunos em média. Então, como é que um professor consegue coordenar uma sala de aula no ensino fundamental com 35, 40 alunos? Outro problema grande é o próprio déficit no funcionalismo público de Curitiba. Hoje, são 40% o déficit dos funcionários públicos de Curitiba. Então, tem um cenário com 26 mil servidores na ativa, e que deveria ser um número de mais de 40 mil servidores. Então, como é que um professor, um guarda municipal, um agente social consegue trabalhar quase que em dobro, né? Sem ter carreira, sem ter crescimento de salário? Então, é uma dificuldade imensa. Da mesma forma, a gente tem uma série de categorias que hoje questionam a falta de equipamentos dados pela prefeitura para as pessoas trabalharem, para os servidores, para as servidoras trabalharem. Hoje tem uma série de funcionários que acabam tendo que tirar do próprio bolso para levantar recursos, para levantar equipamentos para trabalhar, o que é um absurdo que aconteça em Curitiba também. Hoje, outro exemplo que é preciso que a gente destaque, a situação do ICS, né? Para quem não conhece, o ICS é o Instituto Curitiba de Saúde, que foi por muito tempo uma referência, né? Eu mesmo cresci utilizando o ICS, minha mãe é professora aposentada da rede, e hoje a gente vê um desmonte que foi feito pela gestão Greca de toda a estrutura do ICS. Hoje os servidores já não conseguem com facilidade atendimento especializado, atendimento odontológico. Atualmente, a prefeitura está começando a dificultar até mesmo atendimento para psicologia dentro do ICS. Então, o servidor, que já tem uma série de dificuldades de saúde mental, por exemplo, em sala de aula, quando vai para o ICS buscar atendimento especializado, também não consegue. O que é um grande absurdo que tem acontecido. E hoje a gente tem na saúde pública de Curitiba, nas unidades de saúde, a falta de médicos. A gente tem uma apoiadora nossa, inclusive, da nossa pré-campanha, que tem uma dificuldade imensa de acesso a neuropediatras. Então, hoje a professora identifica que o aluno está com dificuldade, encaminha o aluno, a mãe do aluno, para ter um atendimento, para buscar um atendimento na rede de saúde de Curitiba, e quando ela vai ter esse atendimento, tem mais de ano esperando uma consulta médica sem conseguir dar encaminhamento para o filho. Então, é uma série de questões que são cruéis para o servidor público. São cruéis. Para deixar evidente essa crueldade da gestão Greca, que também é um assunto que está acontecendo hoje, para a gente ver assim, o quão cruel a prefeitura tem sido. Nós temos hoje uma série de categorias em que funcionários estão sendo impedidos de ter crescimento na carreira porque pediram afastamento por atestado médico. Então, é um direito do funcionário público conseguir ser afastado por conta de licença médica. E a gente tem na Prefeitura de Curitiba categorias várias que não têm conseguido crescimento por conta, e não é por conta de qualquer afastamento. Tem situações em que o funcionário se afastou porque pegou Covid, porque estava na linha de frente de enfrentamento à pandemia, e a Prefeitura não permite o crescimento. Então o prefeito queria o quê? Que o servidor público fosse trabalhar com Covid. Sim. É isso que a prefeitura está dizendo na prática. Então são uma série de exemplos de precarização do funcionalismo que a gente tem que enfrentar, né? Porque são situações de crueldade com pessoas que hoje a prefeitura tem concretizado ano após ano. Exatamente. E indo nessa linha, tratando um pouco dos nossos servidores aposentados, nós tivemos aí, na verdade, a criação de um desconto, né, de um percentual de 14% acima de 2 salários mínimos, né, mas que representa um valor importante para o aposentado, por conta de um déficit da Previdência Municipal. Essa é uma história longa, né, não vou entrar em detalhes, mas que durante diversas gestões não teve o repasse de recursos que deveria ter, né? Houve desvio, né? Houve perdões de dívida do próprio município que não repassava, né, os valores que devidos, né, da parte patronal.
Então, eu queria que você tratasse um pouquinho disso, porque eu acredito que a aposentadoria é o momento onde a pessoa muitas vezes gasta mais, né? Vai envelhecendo, é, começa a tomar medicações, às vezes caras, né? Então, eu queria que você abordasse um pouquinho esse tema. Esse é um tema que eu acho extremamente importante e algumas pessoas acham engraçado. Assim, mas Matheus, você é um jovem tratando de aposentadoria, tratando de aposentados e aposentadas. Mas eu acho que isso é da maior importância e, sobretudo, para nós jovens, né? Porque quando a gente identifica essa série de problemas relacionados aos aposentados, à aposentadoria, ao sistema de seguridade social que nós construímos com muita luta ao longo das décadas no Brasil, nós jovens temos que nos atentar em dobro, porque amanhã vai ser um problema nosso também, né? Então, quando a gente olha para o caso do que está acontecendo hoje com os aposentados e as aposentadas em Curitiba, também é uma grande crueldade, né? Foi se instituindo ao longo dos anos, e hoje acontece no percentual de 14%, essa alíquota que é uma alíquota de tirar de fato do bolso do aposentado ou da aposentada, né? Ou seja, você que trabalhou durante décadas, contribuiu durante décadas, guardou um recurso durante muito tempo, para que depois que se aposentasse você conseguisse utilizar esse recurso para sobreviver, né? E hoje o que a gente está vendo é um confisco de aposentadorias que não encontra nenhuma justificativa legal para acontecer, né? Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal retornou o julgamento da constitucionalidade desse roubo do salário dos aposentados mensalmente, né? Já tem votos contrários ao confisco, já tem um voto favorável do próprio relator. Então o tribunal volta a discutir essa questão, que a gente precisa estar atento, porque me parece que a gente tinha um cenário anterior, que era um cenário de que a pessoa se aposentava com seus 60, 65 anos e passava o resto da sua vida em casa, tinha pouca atividade, né? Hoje não, hoje o aposentado que sai da ativa ali com 65 anos, provavelmente ele vai viver mais 20, 30 anos na ativa. A gente conhece muitos desse exemplo, né? Que são aposentados, são aposentadas, que têm uma vida ativa, que viajam, que compram, que consomem, que gostam, têm uma vida extremamente ativa. E como é que a gente olha com atenção para essa fatia da população, né? A prefeitura e vários outros entes criaram uma narrativa ao longo do tempo de déficit na Previdência, né? Como se a Previdência fosse deficitária, fosse por si só deficitária. Mas uma discussão que a gente precisa fazer é exatamente por que essa Previdência se tornou deficitária. Porque, via de regra, eu estou trabalhando, estou contribuindo com a Previdência, mas o salário que eu vou ter no final, quando eu me aposentar, ele vai ser menor do que eu tenho na ativa, né? Tirando se você não for um dos quadros do teto do funcionalismo que ganha muitos e muitos milhares de reais, você vai sair, se for... Que são uma minoria, que né? é a minoria, tirando esse cenário, você vai sair recebendo menos. Então, quando a gente olha para o contexto de Curitiba, por exemplo, a gente vivenciou um contexto justamente que a prefeitura roubou dos aposentados ao longo de várias décadas. Se a gente pega lá em 1959, quando se criou o IPMC, você teve um órgão que funcionou durante décadas, uma lógica, né? E que principalmente a partir da década de 90, a prefeitura começa a incorporar novos servidores, a prefeitura deixa de fazer aportes na Previdência Municipal e vai se criando um rombo imenso, que lá em 1998 era um rombo de em torno de 52 milhões, que é justamente o valor que foi perdoado e a prefeitura nunca pagou. Hoje é um rombo de mais de 2 bilhões de reais e que a prefeitura deixa de fazer aporte, deixa de investir, de colocar dinheiro, e é uma bola de neve que, se a gente não começa a olhar com atenção, e mais do que isso, né, começa a exigir dos pré-candidatos a prefeito de Curitiba. Estão colocando o nome para ser candidato a prefeito de Curitiba, né? O que farão com o corte, com o confisco das aposentadorias? O que farão com o corte dos aportes na Previdência Municipal? Porque é uma bomba relógio que, se a gente não começa a encarar ela vai explodir na Prefeitura de Curitiba, né? Se a gente olha nacionalmente, já tem vários pré-candidatos, para usar o exemplo do Guilherme Boulos, que é pré-candidato em São Paulo, que já disse que, se eleito, acaba o confisco dos 14% e repensa a Previdência Municipal de São Paulo. Nós temos que começar a fazer essa discussão aqui, né? O que pensam aqueles e aquelas que estão colocando o nome como pré-candidatos a prefeito de Curitiba? Porque é uma bomba relógio que nós precisamos solucionar o mais breve possível. Importante, né, esse debate da Previdência.
Mas já estamos aqui finalizando o nosso programa. E eu queria que você colocasse um pouquinho a importância, né, sobre a importância da sua pré-candidatura, a necessidade de termos mais pessoas negras, né, nos espaços de poder, nos diferentes espaços, né, que vai desde uma empresa privada até o poder público, né, um parlamentar, um governador, prefeito, presidente, enfim. Então, eu acho que é um tema importante e eu sei que você pode trazer mais elementos aí para nossa reflexão. A gente tem construído aí nesse período dessa pré-candidatura, que na verdade ela trata sobre vários eixos, né? Que a gente comentou alguns deles, mas um dos eixos principais é a partir de um olhar daquilo que eu sou, fisicamente falando, né? Então quem vai assistir eventualmente essa entrevista vai saber que a Jo está conversando com um jovem negro. Então, isso é uma coisa daquilo que as pessoas vão me ver na rua e já sabem aquilo que eu sou a partir do que me aparenta ser, né? Então, quando a gente discute essa pré-candidatura entre vários eixos temáticos que a gente entende que são importantes, a questão da juventude e a questão racial são inerentes àquilo que eu sou como pessoa, né? Quando a gente faz um recorte para Curitiba, um recorte para o nosso estado do Paraná, a gente verifica a necessidade que nós temos de construir espaços para pessoas negras. Curitiba tem uma história negra rica, tem uma série de personalidades importantes que construíram a história de Curitiba, que são pessoas negras. A história do estado do Paraná tem um histórico de negros que foram escravizados, que construíram esse estado. E infelizmente, quando a gente olha para os espaços de poder, quando a gente olha para diversos ambientes da nossa sociedade, principalmente em Curitiba, a gente ainda não vê essa representação. E nós já estamos tendo, na história recente de Curitiba, ideias, perspectivas, novas perspectivas que mostram que Curitiba pode fazer diferente, né? Se a gente olha o exemplo da Carol D'Artora, hoje deputada federal, do Renato Freitas, que hoje é deputado estadual, da própria Georgia Prates, que é vereadora, nos mostram novas perspectivas de pensar as pessoas negras dentro desses espaços de poder. Como que a gente consegue mudar a forma como a gente construiu uma história embranquecida, que excluiu pessoas negras da construção da cidade de Curitiba, da construção do estado do Paraná, e pensar novas formas. E eu acho que tem uma frase da Rosa Luxemburgo que eu acho que ela resume muito, que ela diz que quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. E eu parafrasei um pouco ela para dizer, quando uma pessoa negra avança, nenhuma pessoa branca retrocede também. E é essa lógica que a gente tem que trazer. Quando um negro consegue acessar um espaço de poder, quando uma mulher negra consegue acessar um espaço de poder, toda a sociedade ganha. Porque a nossa pluralidade, é a diversidade que a gente tem como sociedade que ganha. Então é isso que a gente está apresentando um pouco, né? Uma pré-candidatura que se propõe a fazer uma política diferente, fazer uma política jovem, articulada, que dialogue com as pessoas, que fale a linguagem que as pessoas conhecem, conseguem entender, e que a gente consiga fazer um enfrentamento, né? Fazer um enfrentamento de um projeto que é um projeto cruel, que é um projeto nefasto de cidade, que é um projeto que penaliza as mães, que penaliza os jovens, que penaliza os trabalhadores, um projeto que dá bilhões e bilhões de reais, como é o governo Greca deu, para multinacionais, para grandes empresas, e que não olha para aquele que mais precisa, que é o trabalhador de Curitiba, que é o servidor público, que é a mãe, que é o jovem periférico, que são as pessoas que constroem todo dia a cidade de Curitiba, que pegam ônibus, pagam uma passagem cara, enfrentam insegurança na rua e que não conseguem fazer coisas básicas, que é ir numa praça no fim de semana sem que a guarda municipal vá e bata em todo mundo, expulse todo mundo, que não conseguem na sua aposentadoria ter um valor digno para existir. É disso que a gente está falando. São pessoas simples que têm os seus sonhos, têm as suas perspectivas, têm as suas vontades, têm os seus desejos, e é para isso que nós estamos construindo essa pré-candidatura, né? Que a gente consiga dar um pouco de alegria, um pouco de felicidade, um pouco de disposição, para que nós consigamos, a partir disso, né, organizar a luta, organizar uma cidade diferente, organizar um estado diferente, organizar uma Câmara Municipal diferente, para conseguir dar um pouquinho que seja, né, daquela sensação que a gente tem de coração quente, né? Porque às vezes eu sinto que a gente engata muitas vezes um dia após o outro e esquece um pouquinho das pequenas conquistas que a gente tem, né? Eu vejo que
Eu, como um jovem negro que vem da periferia, ter conseguido acessar uma universidade, me formar, fazer um mestrado, ser o primeiro membro da minha família a ter essa conquista, é algo que às vezes a gente deixa passar, mas não. Né? A gente precisa trazer para nós entender o quão isso é importante e o quanto novas pessoas também precisam passar por processos como esse. Então é muito, resumidamente, é muito isso que a gente vive, é muito isso que a gente está propondo fazer e que eu acho que vai ser um processo vitorioso. Né? Vitorioso se der tudo certo eleitoralmente, mas também vitorioso para passar esse recado, essa mensagem que eu acho que é o mais importante. É isso aí, Matheus. Só fechando um pouquinho, acho que traduzindo tudo que você colocou, nós precisamos diminuir, né, reduzir a desigualdade, né, em Curitiba. É uma das capitais mais desiguais do mundo, né? Então isso não permite o acesso de todas e todos aos seus direitos, às políticas públicas. Então a gente fica bem feliz de ver, né, um rapaz negro com toda essa energia, né, querendo enfrentar esse desafio, né, e que é fundamental para a gente dar uma nova cara para Curitiba. Sim. Então, muito obrigada pela presença, desejar todo sucesso para você. E nós vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Espero que vocês gostem e que a gente possa continuar esse trabalho, trazendo temas diferenciados e pessoas que contribuem para a discussão de temas que são fundamentais para a sociedade. Então, um grande abraço a todos e todas.